Na jornada cristã, nós enfrentamos muitos ventos contrários, muitas lutas, muitas provas, muitas tempestades. E quantos de nós pensamos em desistir por causa da tempestade que nos assola a caminhada e a embarcação que nós estamos? Mas o que fazer para continuar e não desistir da nossa caminhada de fé? Fique comigo e vamos para o vídeo que o Senhor, através deste canal, deste vídeo, quer nos ensinar umas lições para fortalecer a nossa fé. Vamos para o vídeo. Saudações, eu sou o Presbítero Gil e estou de volta para mais um conteúdo aqui no canal, o canal Escatologia Bíblica, e hoje nós vamos tratar sobre as tempestades contidas na Bíblia. E tempestade fala sobre dificuldades, fala sobre lutas e grandes provas. Então vamos começar. Na Escritura Sagrada, nós conhecemos 4 tempestades. Uma vem em Jonas, no livro de Jonas, o profeta Fujão, e vem uma tempestade ali. E Jonas veio essa tempestade na vida dele pelo fato de que Deus o chamou para uma caminhada, para uma missão específica, pregar a palavra de arrependimento a uma cidade chamada Nínive, e ele quis trilhar um outro caminho. Segundo os seus próprios passos, ele trilhou um outro caminho. E quando a gente trilha caminhos diferentes do que Deus nos chamou, virá de fato, de certo, tempestades em nossas vidas. Na primeira tempestade vem porque deixamos de fazer o que Deus ordenou. Todas as vezes que Deus nos chama para um lado, nós vamos para o outro, virá tempestade na minha e na sua vida. Então a primeira lição é que a primeira tempestade que vem é porque nós deixamos de fazer o que Deus pediu para fazer, certo? E agora nós vamos falar sobre uma outra tempestade em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 24. Em Mateus 8, versículo 24, o Senhor está com seus discípulos ali no barco e ele simplesmente dorme. Diz Marcos que ele vai estar com a almofada, dormindo, descansando. Quem sabe ele estava cansado do dia a dia, de tanto pregar a palavra do Pai. Está ali descansando, porque ele é homem, ele cansa, ele sente sede, ele sente fome, ele sente sono. E ali ele está descansando. De repente vem uma tempestade, então Jesus está dormindo. Mas quando a tempestade se levanta no barco em que os discípulos estão, Jesus também se levanta para socorrer os seus discípulos. Porque grande engano do inimigo da minha e da sua alma é tentar levantar uma tempestade no barco em que Jesus está. Jesus vai sempre se levantar para me defender e para lhe defender. Receba esta palavra em nome de Jesus. E ele disse: Aquieta-te, mar, calma-te, vento, porque um dos discípulos foi acordar. Então, a segunda lição que o Senhor quer aplicar neste vídeo aqui para a minha e para a sua vida é o seguinte: é que esta segunda tempestade não é para a gente se manifestar, é para a gente observar o quão amor, o quão poderoso e o quão o Senhor nos defende. O detalhe é o seguinte: a tempestade veio e Jesus está no barco, acorda ele. Pode ter certeza, chama a atenção dele. Eu não sei do que você é capaz de fazer para chamar a atenção do seu Senhor. Se você é capaz de levantar as madrugadas para orar, então faça. Se você é capaz de fazer como fez Bartimeu, clamou de forma como ninguém clamou, estava todo mundo gritando: Jesus, Jesus. Bartimeu clamou diferente, ele disse: Filho de Davi. Então faça o que ninguém está fazendo, você vai viver o que ninguém está vivendo, tá certo? Então essa segunda aplicação aqui, na segunda tempestade, é para que nós vejamos o que Deus é capaz de fazer para nos proteger pelo seu grande amor que ele tem por mim e por você. Receba esta palavra em nome de Jesus.
E agora nós vamos encontrar uma outra tempestade. Agora está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O Senhor Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: entre no barco. Os irmãos conhecem o texto. E os discípulos não queriam entrar, porém entraram porque o mestre estava mandando. Então, uma das lições é essa: mesmo sem querer, sem a nossa vontade, sem o nosso desejo de fazer, é muito melhor obedecer à ordem do Senhor do que pagar sacrifício. Então, se ele mandou, faça mesmo sem a sua vontade, tá certo? E aí, ele disse que iria depois. E os discípulos foram. E aí veio uma grande tempestade, o vento soprava contrário, e quantas das vezes o vento sopra contrário na minha e na sua vida, mas olha eu aqui, você aí me assistindo, me ouvindo, nenhum desses ventos, nenhuma dessas tempestades nos derrubou e nos matou, porque a tempestade não vem para nos matar, mas para nos promover, porque aquilo que não te mata te promove e te fortalece a um crente, a uma crente melhor e fortalecida para a glória de Deus. E aí, na quarta vigília da noite, vem o Senhor Jesus andando sobre as águas. E de repente alguém grita, é um fantasma, e ele gritou de lá: não tenhas medo, não tem mais. E Pedro, muito ali confuso, disse: Senhor, és tu mesmo? Porque Jesus havia dito: não tenhas medo, sou eu. E Pedro disse: és tu, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Esta aplicação aqui é maravilhosa, é tremenda da parte do Senhor. Na segunda tempestade, Jesus estava no barco. Só que nesta agora, Jesus não está no barco. Por quê? Porque a segunda tempestade ele quer mostrar o quão grande amor ele tem por nós e nos defende, se levanta para nos defender. Só que nessa terceira tempestade ele quer que eu e você haja, que nós façamos alguma coisa para agir. Algumas tempestades é o Senhor que age, mas outras sou eu e você que vamos ter que fazer alguma coisa. E Pedro, se Jesus estivesse num barco, Pedro nunca andaria sobre as águas. Como Jesus não estava num barco, ele teve que sair do barco. Se Jesus estivesse, ele iria novamente acordar. Nós não sabemos quem acordou Jesus, mas Pedro, na terceira tempestade, ele sai do barco porque Jesus não estava no barco. Quantas mensagens nós ouvimos, não abandone o barco, e tem até louvor, e é verdade, é maravilhoso este louvor, porém, existem algumas coisas que para nós viver, algumas experiências, nós vamos ter que sair do barco, porque o barco representa a vida velha. A tempestade, até chegar em Jesus, a tempestade representa a caminhada, e Jesus representa a nova vida, a nova aliança, porque Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu quero viver a nova vida que está em Cristo, eu devo sair do barco e abandonar esta vida velha. Passar pelas tempestades, pelos ventos contrários, para me encontrar com Cristo, para ser uma nova criatura. A terceira aplicação, uma das aplicações é esta. É necessário sair do barco, porque só vive milagre quem abandona o barco. Não há milagre nenhum andar sobre as águas dentro de um barco. O milagre é fazer o que ninguém fez. Só Pedro mandou, porque só Pedro estava insatisfeito com a sua vida velha e queria viver uma nova vida. Tá certo? Essa é a terceira aplicação que o Senhor quer aplicar em nossas vidas. E a quarta tempestade nós encontramos em Atos capítulo 27. O apóstolo Paulo está sendo um prisioneiro, está sendo levado a Roma, junto com outros prisioneiros. Então, em Atos capítulo 27, ele, no versículo 14, vai dizer o texto que eles vão enfrentar o vento e o aquilão.
Paulo está falando e ninguém está ouvindo. Ele é um prisioneiro no início da tempestade. Porém, se os irmãos lerem o texto com bastante detalhe, no final da tempestade, o barco se quebra e Paulo vai parar em Malta e está dando ordens. As pessoas que estão ali, ele disse: Deus falou comigo, ninguém vai morrer. O navio vai se quebrar, mas ninguém vai morrer, porque o navio se quebra, mas o Senhor não te perde de vista. Ele prefere perder materiais, perder o barco, mas não perde eu e nem perde você. Tá certo? E ali, Paulo, no início da tempestade, ele é um prisioneiro. No final da tempestade, ele está dando ordens, está falando como funciona, como é que vai ser. Percebeu aqui? Então, a quarta aplicação que o Senhor quer fazer em nossas vidas é o seguinte: olha que coisa tremenda. Existem tempestades que vêm na minha e na sua vida, que é o Senhor trocando posições. É isto mesmo. Existem algumas tempestades que o Senhor usa para ajustar algumas coisas, trocar posições. Porque Paulo, no início da tempestade, era um prisioneiro, no final da tempestade, ele é praticamente o piloto. Então, algumas tempestades vêm para nos promover, para nos levar a uma promoção e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Chamo você, convido você para assistir outros vídeos no canal. Temos vídeos maravilhosos para a glória de Deus. O Senhor, tenho certeza que vai falar contigo. Tem uma série de 5 vídeos em Lucas capítulo 15, ali aquelas 3 coisas perdidas. Convido você a assistir, a visitar o nosso canal, o canal Escatologia Bíblica. Temos uma dedicação com a palavra de Deus, seriedade nos textos bíblicos e meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.